Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero mais uma vez falar algo aqui sobre as Escrituras Sagradas. Tenho lido muito as Escrituras e meditado no Evangelho de Mateus. Temos lido bastante sobre capítulo 1, 2, 3, agora estamos no 4 e no 5. E eu tenho percebido uma coisa, que isso tem acontecido nos nossos dias. Com a tecnologia avançada e avançando mais, hoje nós temos muita informação e pouquíssimo conhecimento. Alguém diz assim, mas informação e conhecimento não é a mesma coisa? Não é, meu nobre. Temos muita informação, pouco conhecimento. Você tem informação pela televisão, você tem informação pelos meios de comunicações da internet, redes sociais. Você fica sabendo as notícias a uma velocidade gigantesca. E poucos são os que colocam em prática. Não é muito diferente também das Escrituras Sagradas. Muitos crentes vão à igreja, ouvem a palavra, a pregação, pregações mais bonitas do que outras, e muitas das vezes pregação com conteúdo, boas mensagens. E infelizmente, irmãos, são muita informação, mas não tem conhecimento. E eu não estou falando do pregador. Não estou falando do pastor que não está transmitindo. O problema está em nós que estamos ouvindo conhecer aquilo. E eu vou basear em João capítulo 8 e o versículo 30, 31 e 32. Olha o que a Bíblia nos afirma. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o versículo que todos vocês conhecem muito bem, e que lê isoladamente às vezes, o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer é quando você pratica aquilo que você fica sabendo. Conhecer é trazer para a prática. Vou tentar explicar isso para você. Numa escola, um professor começou a tirar os alunos da classe e levar para uma área aberta e ensiná-los como plantar. Lá dentro da classe, ele transmitia a informação. Mas eles não tinham a prática. Eles não conseguiam praticar o que estavam sendo informados, o que estavam sabendo. Quando eles saíram para fora da classe e ali foram plantar, sabe, fizeram um canteiro de terra, pegaram as ferramentas e enfiaram ali na terra, removeram a terra, pegaram o esterco de vaca e mexeram com a terra, e depois de alguns dias plantaram a semente. Passados alguns dias, eles viram nascer aquela planta, viram nascer alface, viram nascer couve, viram nascer cebola e etc. Lá na classe eles tinham a informação, mas não tinham a prática dessa informação. Quando eles foram praticar, eles passaram a conhecer. Agora eu conheço. De fato eu sei como funciona.
Lá era a teoria. Aqui é a prática. Temos muita informação, mas poucos são as práticas. Sabe aquela pessoa pela internet que você quer fazer um bolo, sabor, sei lá, qualquer sabor, e de repente você tem aquelas informações e tal, mas você nunca pega aquilo. Você nunca pega uma tigela, você nunca pega, sabe, o ovo, você nunca pega o trigo e mistura e de fato leva ao forno e depois você tira, aí você come. Lá a pessoa apresentadora diz, nossa, esse bolo é muito delicioso, ele é muito gostoso. Você está tendo informações, a sua mente está sendo bombardeada por informação, mas você nunca põe na prática. Você não põe na prática, meu amado. Você nunca vai saber de fato como é o sabor. Você não vai saber como se faz aquele bolo. Na mesma forma, voltando para as Escrituras, é a palavra de Deus. Tem muita informação, mas não tem a prática da informação. Nota que Jesus, quando disse para aqueles judeus que creram nele, ele disse assim, preste atenção no versículo. Depois que eles creram em Jesus, Jesus diz para eles assim, se vocês permanecerdes na minha palavra, permanência é prática. Não é eu aceitar Jesus simplesmente e ouvir meia dúzia de palavras, ouvir alguns sermões ou pregações. Não é isto. Isso não é. Isso é permanecer, é viver, é conviver com Jesus. Jesus diz aqui mesmo, nesse contexto de João, quando ele está falando com os fariseus, ele vai dizer algo interessante. No versículo 14 do capítulo 8. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Eles não tinham, sabe, conhecimento de Jesus. Eles nem sequer sabiam de onde Cristo tinha vindo. Mas Jesus disse, eu sei de onde vim. E sei para onde vou. Jesus conhecia o Pai. Ele conhece o Pai. Ele era íntimo do Pai. Meu nobre, se você observar na vida de Jesus, o quanto Jesus Cristo praticou a oração. Ele saía sós para os montes a orar. Ele orava a noite toda. Tirava momento a sós com Deus. Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus 4, a tentação de Jesus, nós focamos quando o diabo foi tentar Jesus. Mas a Bíblia diz, após os 40 dias o tentador veio tentá-lo. Mas diante dos 40 dias, aquele período de 40 dias, o que ele estava fazendo? Comunhão com o Pai. Vivência. Prática. Comunhão com o Pai. Meu nobre, conhecer e conhecereis a verdade sem prática não vai gerar nenhum conhecimento, saber todas as informações. E conhecereis é prática. Jesus vai dizer para eles, olha, se vocês permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só pode ser discípulo de Jesus quem permanece na palavra. Permanência não é simplesmente ler um versículo na semana ou orar uma vez, sabe, na semana. Permanência é algo constante, é prática. Você praticar a palavra de Deus. É viver o que você, sabe, está conhecendo. As informações que estão chegando para você da igreja. Quando o pastor fala, vamos orar. Você só vai conhecer Jesus quando você tiver essa prática diária de oração. Esse momento de comunhão com Deus. Aí você vai conhecê-lo. Ele vai se revelar a você. Do contrário, meu irmão, você pode ter todas as informações do mundo. Você pode conhecer toda a ciência. Como diz o apóstolo Paulo acerca do amor. Mas se não tiver amor, nada vai ser. É tudo nulo. Pratique a palavra. Existe uma enorme diferença entre saber, informação, o caminho,
e conhecer, conhecimento, o mesmo caminho. Quer ver uma coisa? O sábio Salomão, em Provérbios 22, ele vai dizer: instrua o menino no caminho em que se deve andar, e quando crescer não desviará dele. Ele não disse instrua o caminho, que há uma diferença. Quando eu instruo o caminho, eu só estou transferindo informação. Mas quando eu instruo no caminho, além de eu transferir informação, eu pratico aquilo que eu vou ensinar. Quer ver uma coisa? Quando os pais falam para o filho assim: não fume, meu filho, cigarro faz mal. E o filho vê ele fumando. Ele está dando informação. Mas o conhecimento não existe nele. O pai fala para o filho: filho, você precisa orar, filho. Mas o filho nunca vê o pai orando. Ele dá informação. Mas o filho não vai ter conhecimento. Porque o próprio pai não conhece isso. O pai fala para o filho: filho, você precisa ir para a igreja, precisa ir para a escola dominical. Mas o filho não viu o pai fazer isso. O pai não experimentou o conhecimento. Ele sabe da informação, mas ele não conhece na prática. Em João 15,7, a Bíblia também afirma assim: se vocês permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo que você pedir vou fazer. Permanecer é viver o que você está conhecendo. Sabe, não é simplesmente vir à igreja, sabe? A gente fala sobre evangelismo, fala sobre missões, fala sobre oração, fala de jejum, mas você nunca pratica. Você tem muita informação. Sua mente está sendo bombardeada. Olha as crianças de hoje em dia, quanta informação pela internet, quanta informação dá o Facebook, dá o WhatsApp, dá o YouTube, dá tudo. Mas você vê crianças sem conhecimento. Uma criança de 8, 9, 10, 15 anos não sabe a tabuada ainda. Eles têm muita informação, mas não têm o conhecimento. Conhecer a verdade é vivê-la diariamente. Sabe, quando você é confrontado a mentir, e você fala: não, eu não posso mentir, eu sou servo de Deus. Eu não posso mentir. Quando você não mente aquilo e você começa a praticar, aí você sabe o que é conhecer. Quando você é tentado, por exemplo, a roubar, e você não rouba, você está conhecendo na prática o que é a lei. Está vivendo. Quando você tem essa intimidade com Deus, essa comunhão com Ele, quando você tem uma vida de oração na prática, meu amigo, não é só falácia, é na prática, é orar, é tirar um tempo para Deus. Faça isso de preferência toda manhã, quando você tem na prática de parar um tempo para meditar nas Escrituras, aí você começa a conhecer a Deus. Permanecer. Não tem como. Eu não conheço cristão. O que eu vejo muito crente hoje em dia: estou fraco, estou desanimado. Mas pega a vida desses indivíduos. Eles não têm uma prática de oração, eles não permanecem no altar. Eles não têm uma vida pautada nas Escrituras, não praticam aquilo que eles aprendem. Vem muita informação, mas não há prática da mesma para gerar conhecimento. Eu só conheço uma pessoa quando eu começo a conviver com essa pessoa. Posso ter muita informação dela. Algumas pessoas falam assim: olha, fulano ali, ele é gente boa, ele é honesto, é trabalhador, mas eu vou conhecer quando eu conviver. Começar a andar com essa pessoa, aí eu vou saber se realmente essa pessoa é honesta. Porque às vezes ela é honesta ao padrão dos homens, não ao padrão de Deus. Quando eu começo a conviver com essa pessoa, vou saber se de fato ela ama, se de fato ela respeita, se de fato ela tem temor de Deus. Informação eu tenho. Sabe quando você indica alguém para trabalhar? Não, gente fina, gente boa. Eu já me decepcionei com isso. Gente boa, trabalhador. Quando o rapaz vai trabalhar para determinada pessoa, o cara vem, liga para você: poxa, fulano, você me falou que era gente boa, trabalhador. Mas o cara é um vagabundo, nem trabalhar vem. São informações. Mas conhecimento só quando você conviver com aquilo. Meu amigo, lemos demais esse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Você pode ter muita informação,
Mas se não praticar o que lhe é informado, você nunca vai conhecer. Quer conhecer Jesus? Vai para o altar. Quer conhecer Jesus? Vai orar. Quer conhecer Jesus? Vai ler a sua palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vai conhecer a palavra. Coma a palavra. Leia as Escrituras. Mas faça isso diariamente. Alguém disse uma vez, não diariamente, segundamente. Faça isso constantemente. Sabe? E eu não conheço você um dia convivendo com você. Eu não conheço você uma semana convivendo com você. Eu não te conhecerei talvez vivendo um mês, um ano. Tem pessoas que convivem com a pessoa 10 anos e ainda não conhece ela. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecê-lo. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu vou ver o quanto Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é eterno. Ele quer me salvar. E quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu vivo isso, quanto mais eu tenho essa prática diária, mais eu vejo que eu sou um pecador. Sou pequeno, sou dependente. Preciso dele. Dependo dele. O meu nobre, volte para as Escrituras. Deixa o Espírito Santo agir em você. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, meu querido. Sabe, pratique as Escrituras. Não basta ter informação. Informações sem prática não gera conhecimento. Ela vem, vai embora. Você está sendo muito bombardeado com informações, e informações diversas, mas sem conhecimento. Sem a prática, sem o campo. Sabe? São apenas teoria. Deixa eu orar por você. Pai Celeste, olha a necessidade que essa pessoa tem. Eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo domine seu coração e sua mente. Que eles possam ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Pois a própria Bíblia nos afirma, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.